Boa noite, estamos de volta com mais um episódio do Fala Saúde Podcast, o primeiro podcast de saúde de Nova Friburgo. E hoje, como vocês podem ver, eu trouxe um reforço de ponta, de primeira. Estou com duas belíssimas mulheres. Aqui ao meu lado, a diretora do nosso podcast, Gabriela Lepori, e também estamos com a nossa nutricionista, Alice, que vamos conversar, desmistificar muitas coisas sobre a parte de nutrição, de alimentação, emagrecimento, resultados, enfim. Espero que seja um papo muito bacana e eu vou deixar a Gabriela se apresentar um pouquinho pra gente aqui. Oi, gente, prazer, eu sou a Gabriela. Então, vim aqui hoje para poder estar aí auxiliando na entrevista. Eu espero que seja um papo bem descontraído, espero que ajude vocês aí que estão nos assistindo. E vamos lá, vamos começar, né? Exatamente. O Diogo Augusto teve um imprevisto novamente, infelizmente. Ele teve que ir ao proctologista novamente. Mas estamos aqui para seguir, vida que segue. Tadinho. Vamos rumo ao sucesso, né? Alice, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a sua participação, né? Você estar aqui com a gente, ter, né, cedido sua agenda, né, para poder estar aqui nesse compromisso. E, como sempre, a gente pede que o participante se apresente. Eu acho que ninguém melhor para ser apresentado do que a própria pessoa. Então, fala um pouquinho quem é essa nutricionista, né, que é muito bem falada, qual a sua especialidade, quem é a Alice? Ótimo. Eu sou a Alice, eu trabalho com a parte de nutrição clínica funcional e comportamental, voltada muito para a parte do emagrecimento, principalmente com mulheres. Então, hoje eu atendo muitas mulheres que assim, já passaram por todos os tipos de dietas, que se sentem frustradas, que acreditam que ter uma alimentação saudável não é mais para elas. Então, hoje eu atuo muito na parte de olhar o ser humano como um todo, não só como uma prescritora de dietas. Então, eu junto, né, as 3 esferas do ser humano, mente, corpo e espírito. Perfeito. Porque se alguma delas estiverem desequilibradas, nada acontece, nada flui. Então, essa é a abordagem que eu gosto de fazer em todos os atendimentos. Muito bom, muito bom. E como que você chegou a escolher essa profissão da nutrição? Como eu cheguei a escolher? Isso tem mais de 10 anos. Foi com 13 anos de idade. Nossa, fantástico. Muito novinha. Eu estava acima do peso, né? E isso era muito difícil, porque na escola, na cidade, geralmente tem um amiguinho que brinca. Me chamava de Bob Esponja, porque era quadrada, minha barriga estava protuberante, né? Então aquilo mexia com minha autoestima, eu ficava triste. E aí eu tentei, né? Não, quero emagrecer, então vou começar a comer pouco. Só que eu era aquela pessoa, aquela criança que comia muito fast food, muita pizza, muito hambúrguer. Chegava lá no armário da minha casa, meu pai falava assim, com minha mãe, essa menina vai ficar doente, porque olha quanto doce sua mãe traz pra cá, olha quanta comida sua mãe traz pra cá. E eu comia muito. Então, o meu paladar era um paladar muito ruim. Eu comia fruta, verdura e legume? Comia. Mas isso não prevalecia na minha alimentação. Então, era mais os fast foods, os industrializados. E aí eu falei assim, não, eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer, então vou cortar tudo e vou entrar na academia. Isso com 13 anos. Aí eu comecei, só que não durava uma semana. Durava 15 dias. Aí eu ficava só na salada e no frango. Salada e frango. Eu lembro direito. Chegava da escola, alface e frango. Alface não durava nada. Para quem estava acostumado a comer biscoito, bala, sorvete. Né? Exatamente. E aí a questão de atividade física. Eu só ia na academia se minha prima fosse. Se minha prima não fosse na academia, eu não ia. Então era aquele vai e não vai. Começa e para o tempo todo. E aí chegou um momento que aí as pessoas começaram a falar com minha mãe, né? Pessoas, sua filha está acima do peso, aquilo começava a mexer comigo. Então eu lembro que tem uma cena muito forte, que aquilo eu acredito que foi uma virada de chave para mim. Eu cheguei da escola, sentei assim na varanda da minha casa, olhei para minha barriga dobrando em cima da calça, eu apertei minha barriga, falei assim, ninguém nunca mais vai rir de mim por causa da minha barriga. Então eu acredito que ali foi o start. Ali eu comecei no nutricionista com 13 anos, comecei a fazer atividade física, com minha prima indo ou não na academia. Então, tinham pessoas que falavam, eu não dou 15 dias para você parar novamente. Eu falava assim, 15 dias, vamos ver então. Então, tem coisas assim que as pessoas falam que muitas vezes, se você pegar e jogar para o positivo, te joga para frente. Te joga para frente. E não para baixo. A questão é como você interpreta o que a pessoa está falando com você. Sim. Então, eu peguei aquelas falas para me dar força para fazer eu ir além. E aí eu comecei com 13 anos.
arrumava as minhas refeições para levar para a escola, fazia tudo certinho, planejamento, atividade física, e eu comecei a aderir ao estilo de vida, eu comecei a mudar a minha mentalidade em relação à alimentação. Porque não é somente pega esse papel aqui e segue tudo que está aqui, porque é difícil pra caramba. Muito. Sim. Sim. Eu não dormi comendo biscoito recheado e acordei amando comer fruta, verdura e legume. Não, foi um difícil. processo. Foi um processo. Foi um processo. Então, é isso que eu canso de falar. Gente, não vai ser de um dia para a noite que você vai mudar, assim, de vida. É a persistência, É a que leva ao novo persistência. hábito. Exatamente. Porque, infelizmente, as pessoas acreditam, eu vou ao nutricionista, então eu vou pegar esse papel aqui, vou fazer dieta, vou tomar os suplementos e vai ser assim para sempre. Não vai ter dificuldade no processo? Não é assim. O Não que é vai ser assim. imediato, né? Exatamente. Então, Não tem infelizmente, essa cultura do imediatismo que detona o objetivo da galera que vai no nutricionista para emagrecer, por exemplo, que é um caso que eu pego muito dentro de consultório. Entendeu? E o pior é que às vezes você tem algumas pessoas que elas pegam o plano nutricional, não seguem completamente. Sim. Aí naquele primeiro momento você tem a perca de líquido retido. Exatamente. Aí a pessoa perde 10, 15 quilos. Aí estagna, né? Fica estagnada. Aí culpa quem? O nutricionista. Ah, esse nutricionista é uma merda, não E é bom. não só para perda, para ganho de massa também. Exatamente. Porque eu tô nesse processo, Exatamente. no primeiro mês foi lindo, Sim. tipo, vai, mas tem uma hora que você, tipo, o que tá acontecendo aqui? Dá Não tô ganhando estagnada. mais, não. O Exatamente. que houve? É onde você tem que Então, modificar os você estímulos, tem- modificar. Exatamente. Porque o nosso É. organismo, ele, para quem tá acompanhando a gente, o nosso organismo ele briga para manter Sim. que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Né? Então, ele, de alguma forma, ele tenta se adaptar para compensar. Aí, quando ele consegue se adaptar e compensa, é onde você para de ter o resultado. Porque Sim. aquele estímulo negativo passa a fazer parte. Ele já se adaptou àquilo ali. E a situação da Alice é aquela, né? Ela, com 13 anos, viu a necessidade De mudar. de mudar. Ela teve aquela determinação, a disciplina para fazer essa virada, para permanecer. E é aquilo, você traçou uma meta, e é lógico, é evidente que você estava assim, eu quero esse resultado, mas você curtiu o processo. Eu Que é aprovei- isso que as pessoas precisam entender, isso daí, né? É isso daí. Vai ter Vai ter resultado, mas vai ter uma demora. Tem que ter paciência. Tem que curtir o processo, né, Alice? A gente estava até uma vez conversando, eu e a Alice. E assim, poxa, igualzinho o meu caso. Quando a gente chega, eu fui conhecer o trabalho da Alice através de um amigo. Falando nisso, Isaac, um beijo pra você. Muito obrigada. Que foi uma virada. Eu me lembro que eu cheguei pro Isaac e falei assim, Isaac, eu não aguento mais. Porque eu não tenho resultado. Eu malho, mas eu não ganho massa, eu não ganho, estou sempre magra. Ele, olha, vou te indicar uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Fui na Alice e eu nunca vou me esquecer. Eu achei bacana que você chegou para mim e falou assim, Gabriela, olha só, você agora está no seu período de construção. Tenha paciência. Eu pensei, construção? Como assim? Paciência. E realmente, ao longo do processo, eu fui vendo que é preciso você, assim, poxa, eu defini uma meta, eu quero ganho de massa, mas, poxa, eu curti o processo. Exatamente. Porque tudo acrescenta. A alimentação correta, ela ajuda em muitos fatores. Não só na estética. Eu procurei pela estética, mas eu vi que era além. Então, eu tive uma melhora, nossa, muito grande no meu humor. Eu tive uma melhora na minha concentração, eu tive uma melhora no sono, qualidade de sono, qualidade de vida. Então, as pessoas precisam entender isso, né, Alice? Muito, muito. Ajuda, né? Ajuda absurdamente. Isso que você falou é de dentro para fora. Porque as pessoas, não, eu quero emagrecer, então... Mas dentro, você melhorou tantas queixas. Cara, o peso de gordura é consequência. Muitas das vezes, Alice... Chega na consulta com uma lista de queixos. Dor de cabeça, cansaço, insônia. Nossa, uma falta de energia absurda. Beleza, aí passa um mês. Mas o objetivo, foco é emagrecimento. Passa um mês, volto para consulta. Tô me sentindo ótima, Alice. Nossa, tô sem queixa nenhuma, mas eu ainda não consegui atingir o peso que eu gostaria. Aí eu faço a seguinte pergunta, beleza. Mas imagina, se você tivesse feito um processo de emagrecimento todo errado, você chega no peso que você quer, só que as queixas estão piores ainda. Você está mais cansada, você está mais estressada, você está sem energia. Exatamente. E aí, o que faz mais sentido na hora de botar na balança? Depletando massa magra, o que Depletando piora o massa magra, metabolismo. Exatamente. E vou te falar, é um ponto interessante, porque se você for parar para pensar, se você não tiver um emocional equilibrado,
você não consegue manter uma constância no que você quer. Para qualquer coisa na sua vida. Principalmente para as pessoas que estão buscando aí, né, uma dieta voltada para alguma coisa. E uma tanto coisa no vai ganho ajudando como a na outra, né? perda. Exatamente. E é por isso que eu trabalho com comportamento alimentar. Fala um pouquinho, eu queria muito que você explicasse para a galerinha como que você faz, que eu acho bacana, né? Quando você vai fazer uma consulta, você faz todo um trabalho personalizado para aquela pessoa, você disponibiliza, né, 2 horas ali para aquela pessoa, para saber um pouquinho sobre ela. Eu achei isso muito bacana. Você gosta, né, de direcionar a dieta para a vida, para o estilo de vida da pessoa. Para ela incorporar. Isso é importante. Para ela incorporar. Porque a pessoa acaba realmente seguindo. Exatamente. Porque não tá uma coisa assim, saindo da... Ah, não tem como. Ah, agora não deu o horário. Não. Tem como. Exatamente. Porque você coloca de acordo com o que aquela pessoa necessita, né? Todo mundo que senta ali, cada um tem uma história de vida. Cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas facilidades, cada um tem a sua rotina, né? Então, todo ser é um ser individual, seja a nível social, seja a nível metabólico, seja a nível emocional. Então, eu preciso entender a individualidade dessa pessoa. Então, para mim, não faz sentido, não, só come isso. Não. Eu quero entrar na vida dessa pessoa para entender como é o modo de funcionamento dela. Sim. Como essa pessoa funciona, como essa pessoa se comporta, o que a comida representa para ela hoje, o que a comida representou na infância para ela e o quanto isso impacta hoje nessa relação que ela tem com a comida. Então, assim, é toda uma visão sistêmica, emocional, corpo, mente, espírito, para eu entender e personalizar o tratamento para essa pessoa. Bem individualizado, subjetivo, né? Exatamente. Porque senão não faz sentido. Senão a pessoa nem consegue seguir com o plano, acaba desistindo. Não, igual, tem um caso de pacientes que, por exemplo, tinha uma que ela, na infância, ela passou uma restrição alimentar severa. E aí chega hoje, ela tem um relacionamento super conturbado com a comida. Quer emagrecer. Então, assim, se a gente não entender esses gatilhos, não, vou restringir dela, vou tirar isso, vai adiantar de quê? Vai ser momentâneo. Se eu não entender, se a gente não desconstruir para construir uma nova mentalidade, uma nova forma de se comportar em relação à comida, não vai fluir. Vai ser apenas mais uma dieta frustrada, sem resultado. Exatamente. E interessante respeitar, né, os gatilhos das pessoas. Respeitar os né? gatilhos. Porque realmente é difícil. Hoje em dia as pessoas não estão tendo uma alimentação de qualidade. Não, é tudo muito rápido. Eu mesma não tinha uma ideia de como. Eu só fiz dieta uma vez, né? Seguindo com um nutricionista, só uma vez. Aí eu cheguei no consultório e falei assim, eu posso continuar bebendo meu Nescau? Ele não. Eu falei, eu gosto de beber Nescau, não dá pra colocar na dieta? Não. Ele não. Nescau faz mal, Nescau isso, Nescau aquilo. Eu fiquei tão triste. Então, assim, essa linha de abordagem que a nutrição comportamental trabalha. Porque a partir do momento que você quer aderir como um estilo de vida, precisa ser algo que vai fazer bem, não só para o seu corpo, mas para o seu emocional, para o seu mental. Então, o que adianta? Não, eu posso ficar sem meu Nescau, mas eu vou ficar triste, vou ficar mal por isso, porque é algo de, assim, é um comer afetivo que eu tenho em relação a isso. Exatamente. Então, assim, não faz sentido. Muitas das vezes, uma pessoa que não vai conseguir seguir por muito tempo. Pode seguir, mas depois, quando voltar, vai tentar compensar o tempo que ficou sem. Exatamente. E aí, e a compensação? Sim. Como que faz essa compensação? Exatamente. Entendeu? Então, essa é a questão. Esse é o pulo do gato. E aí, o seu foco é emagrecimento. Eu sou professor de curso técnico e técnico de enfermagem. E sabe que enfermagem é uma profissão praticamente feminina, né? Dos 2.700.000 profissionais, 86% são mulheres. E quando você pega as turmas de técnico de enfermagem ou de enfermagem propriamente dito, 80%, 90% são mulheres. E quando eu estou falando a parte de anatomia e fisiologia, que chega nessa parte de emagrecimento, né, eu puxo um pouco para essa parte da nutrição e eu gostaria que você até falasse sobre isso, que a pessoa, para emagrecer, ela não tem que deixar de comer. Carboidrato não é um vilão. Né? Fala para a gente a diferença, né, de você fazer um emagrecimento nessa forma de parar de comer, cortar tudo, extremamente restritiva, ou quando você faz realmente um planejamento alimentar, individual, de acordo com a sua realidade e o seu objetivo? Essa é a questão, essa questão da restrição, né? Quero emagrecer, então vou restringir tudo. Não posso comer banana, não posso comer manga, não posso comer abacate, porque são frutas... Olha,
nenhuma pessoa que chegou no consultório emagrecer comigo, eu nunca cortei arroz, nunca cortei manga, nunca cortei feijão, nunca cortei abacate, porque são alimentos altamente nutritivos e que são fundamentais para todo o processo metabólico de queima de gordura acontecer. Exatamente. Então, infelizmente, as pessoas, elas emagrecem sendo, como que eu posso dizer, pobres nutricionalmente, a um custo de uma nutrição muito ruim. Metabolicamente, elas estão totalmente desreguladas. Então, não faz sentido. E restringem, daqui 1, 2 meses, voltam a comer em dobro. Tem uma frase, toda restrição leva à compulsão. Exatamente. Toda restrição, em algum momento, vai levar É. algum tipo de compulsão. Talvez não uma compulsão alimentar, mas um comer transtornado. A pessoa desenvolve um comer transtornado com a comida. Ah, eu não posso comer mais pizza, daqui 3 meses está comendo 2 pizzas inteiras, entendeu? Então, assim, a questão de você conseguir dosar e entender que você não precisa fazer essa restrição absurda para conseguir emagrecer de forma sustentável, essa é a questão. Porque quando as pessoas falam de emagrecimento, as pessoas têm medo, a grande maioria tem medo, porque acreditam que tem que passar fome. No consultório mesmo. Eu não quero passar fome. Eu falei assim, não, mas quem disse que você vai passar fome? Mas eu quero emagrecer. Eu falei assim, mas para emagrecer você não precisa passar fome? Exatamente. Não, As tá pessoas já errado. têm essa visão, tá né? errado. Que emagrecer é fechar a passar boca. fome, exatamente. Exatamente. Se não estiver passando fome, tá errado. Eu já ouvi isso. Se não estiver passando fome, tá errado. É. Não existe isso. São construções São culturais. construções. É aí que você tem que comer Exatamente. mesmo. É É aí o que você tem que contrário. comer. Exatamente. É saber montar um prato com aporte de carboidratos de boa qualidade, fruta, verdura, legume, as raízes, os grãos, os cereais, fibras para dar saciedade. Então, quando a pessoa vê um prato bem montado, né, com a proteína, com feijão, com verdura, com legume, Ela come, dá nossa, saciedade. tô saciada. Eu não preciso ficar beliscando o tempo todo. Nossa, mas essa quantidade toda de comida, né? Porque tem muita fibra ali. E eu tô conseguindo emagrecer, eu não tô com fome. É isso. Essa que é a Exatamente. virada. Essa de que é a chave. virada. Evita os picos de fome, né? Evita os picos A de pessoa fome. às vezes vira, almoça pouco, aí não lancha à tarde, aí quando chega à Quando noite... chega Aí quando Tá. chega a noite quer comer aí tudo come e aí não muito, adianta. come muito. É. Come Aí se muito. sente culpada, Exatamente. fica depressiva. Aí restringe no outro dia novamente, aí à noite come de novo, aí restringe no outro Exatamente. dia e Aí- vira o ciclo. Aí esse ciclo é prejudicial, por quê? Porque você manda para o seu organismo que você está em escassez alimentar. Nossa, O exato. que a sua tireoide faz? Abaixa o metabolismo. Aí... Tá entendendo? Então aquilo que você consome, ele vai muito além do seu metabolismo, ele vira estoque de gordura. E as pessoas Olha acham aí. que é fazendo essa restrição que elas vão Que emagrecer. vão emagrecer. E Entendeu? a maioria E não acaba consegue. prejudicando a saúde. Prejudica a Aí É o saúde. então contrário. engorda de rebote. Engorda, começa a ficar cansada, com insônia, Exatamente. sistema imunológico vai lá Sim. embaixo. Então, Mau assim, humor. vira um mau humor, vira uma bola de neve. A que custo? Que restrição é essa? Que É restrição é verdade. essa? Você já ouviu falar da dieta do chá? A dieta do não, chá? dieta do chá não. Fica uma semana só tomando chá, sem comer nada. Meu Deus. Eu tive uma conhecida no trabalho que ela veio. A gente tá vendo que ela tá meio murcha, né? Aí você tá bem? Eu tô ótima. Tô fazendo a dieta do chá. A dieta do chá é uma semana só comendo, só bebendo chá, sem comer nada. Meu Deus. Passou umas meia hora, ela desmaiou. Olha aí. A dieta do chá. Dieta Dieta do do chá. chá. Meu Deus. A dieta do chá. Olha que loucura. Dieta do chá. Que perigo. Que Então, assim, a que ponto, né, as pessoas chegam, É. né? Sim. Então, Sim. é o que eu falo, gente, procurar um profissional para te auxiliar de acordo com as suas individualidades. Você ser verdadeiro para a pessoa. O que eu sempre falo no consultório, se não tá bom, me fala. Não, e as pessoas precisam entender também que é um processo. Que é um processo, Tem que ter paciência. Né? exatamente. Porque a dieta não é engessada, né? Não, não, muito pelo não, contrário. muito pelo contrário. Não. Vamos Essa não é a desmistificar essa proposta, questão. exatamente. Mostra para as pessoas como é que a dieta... Por exemplo, você passa um plano alimentar. Isso. O que ela come em cada horário. A Sim. pessoa acha que ela tem que comer naquele horário específico, senão Se não dá não, certo. já meu era. Deus, exatamente. É, ou tem que ser aquilo ali, exatamente. Se você botou Não. arroz, tem que ser arroz. Você não pode trocar por Não, nada. tem substituições para fazer, não precisa ser exatamente aquilo. A questão é ensinar a pessoa a comer, ensinar a pessoa a fazer substituições alimentares, para ela ter liberdade para fazer as melhores escolhas aonde ela estiver. Essa é a questão. É uma educação nutricional. Exatamente. É uma educação nutricional. Sim, Fantástico. perfeito. Aí, igual, por exemplo, quando a pessoa ela for, de repente, no final de semana, almoçar fora com a família, mas ela Ela vai quiser se saber manter na como dieta, comer. Exatamente. ela vai saber montar o prato dela de saber- acordo com a dieta. Com o que tem lá. Meu exatamente. exemplo, por exemplo, eu sempre fui muito ruim para comer. Minha refeição, né, Diego? Eu comia uma vez no dia, no máximo 2 vezes no dia, porque minha mãe às vezes ficava assim: você comeu hoje? Eu,
não comi não. Aí ela, ai, caramba, eu brigava e comia. Mas é porque eu não sabia o que comer. Ficava assim, gente, o que eu vou comer? O que eu tenho que comer? Que horas que eu tenho que comer? Eu não sentia fome. Eu tava conversando com a Alice, né, Alice? Eu tenho depressão crônica. Pessoas que possuem esse transtorno, infelizmente, assim, eu não sinto fome. Sim. Eu não sinto apetite. É muito difícil. Aí eu sinto por ela a fome. Ele sente por mim. Então eu ficava assim, gente, eu não tenho fome nenhuma. Mas quando eu tinha os meus picos de ansiedade, por conta do transtorno da ansiedade, eu queria comer besteira. Então ficava aquela coisa, comia mal, e quando eu ia comer por causa da ansiedade, comia besteira. Depois do planejamento com você, Alice, eu senti uma melhora nisso. Porque agora eu sei o que comer, eu sei os momentos que eu devo comer, como que a minha alimentação tem que ser feita. E assim, por mais que às vezes acontece, por conta do próprio problema da depressão, é impressionante. Mas eu tendo o horário para comer, eu posso não estar no momento com fome. Pelo menos eu, Gabriela. Posso estar, não tô com fome não, mas quando eu começo a comer, o apetite começa a vir. Então, assim, sabe? Como que ajuda? O seu cérebro é um criador de hábito. Exatamente. E quando você começa a comer aquilo, igual, por exemplo, minha mãe, ela vai fazer almoço às 11h30, dá 11h30 me dá fome. Exatamente. Eu fico assim, você sente, eu falei, eu quero comer, né? Então, assim, você já lidou muito com isso nas suas consultas, de pessoas que possuem alguns tipos de transtorno alimentar, e aí na hora que começa a ver uma diferença de, poxa, agora eu tô conseguindo. Muita. Principalmente a parte de compulsão alimentar. É mesmo? Muito, muito. Então, assim, teve uma paciente que primeira vez que eu fui atender ela tinha, né, a questão de compulsão alimentar, e ela, para fazer a avaliação, Alice, porque é um trabalho diferenciado que a gente tem que fazer. Então, muitas das vezes você não pesa, não faz medida. Sim. A gente foca nesse comer emocional, no problema da pessoa. E não, peso disso, medida daquilo. Não. Então, ela tinha muita questão com o chocolate. E aí ela vivia restringindo muito. Então, episódios de compulsão seguiram de restrição. E a mentalidade era uma mentalidade de restrição. Não, tem que restringir, porque senão eu vou engordar. Eu tenho compulsão, então eu vou engordar, né? Então a pessoa restringia. Chegou um momento, fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, comigo, com a parte nutricional. Então chegou um momento que a gente começou a modificar esse comer dela. A gente começou a inserir na rotina dela qual alimento que você gosta muito. Ai, não sei, eu gosto muito de biscoito. Um exemplo, eu gosto muito de biscoito. Não, mas eu não posso comer, porque vai me engordar. Ela tinha medo do alimento. Então, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha com ela. Incluindo os alimentos aos poucos. Em alguns momentos específicos. E compensando com outras. Exatamente. E melhorando essa parte do que ela está ingerindo, juntamente com a atividade física, juntamente com a parte emocional, com o medicamento que ela estava utilizando, e aos poucos ela foi conseguindo sair desse quadro, entendeu? Ou seja, as pessoas precisam entender que o alimento não tem problema. O problema vai da quantidade. Da quantidade. Exatamente. Igual um post que eu fiz, as pessoas demonizam o pão. Eu quero emagrecer, não posso comer pão, não posso fazer isso. Gente, a questão não é o pão que você está comendo. Porque tem gente... como você está comendo. A quantidade que você está comendo. O que você coloca nesse pão para comer. Tem gente que come pão de manhã, de tarde e à noite. Então, assim, não faz atividade física, não come fruta, verdura e legume. Exatamente. É pão com a margarina, uma manteiga, um cafezinho com açúcar. Cadê o aporte nutricional daí? Nenhum. Não tem. Só carboidrato simples. Só carboidrato. Então, assim, come um pão com uma proteína, junto com ovo, junto com fruta, junto com farelo de aveia, para melhorar esse ambiente nutricional que um pão está inserido, entendeu? Eu vi um post de um nutricionista, né? Que ele falou assim, vou mostrar o café da manhã mais barato e mais nutritivo do mundo. Aí ele pegou um pão, ele fritou o ovo na água. E botou... O que teve de gente batendo nele nos comentários. Imagina. Que pão é isso? Que pão? Aí ele teve um comentário, falou assim, eu vou rasgar meu diploma. E botou no comentário, rasgarei meu diploma. Porque as pessoas têm essa construção popular. Tem. Do pão, do arroz com feijão. Quer emagrecer, tem que cortar arroz com feijão. Macarrão. Macarrão. Não posso comer macarrão. Falando em arroz com feijão,
Essa dieta que eu fiz, né, que eu comentei, ele cortou meu arroz branco e botou arroz integral. Ainda perguntei, tem que ser integral? Ele falou, tem. E eu não me adaptei com arroz integral. Foi até um dos motivos que eu abandonei a dieta, porque, cara, arroz integral não me adapto. É necessário realmente eu trocar o arroz branco pelo arroz integral? Tem muita diferença? Não. Uma boa pergunta. O que importa é a composição do prato. Porque o arroz branco, comparado ao arroz integral, ele não tem fibra. Então, quando ele chega no sangue, o pico de açúcar dele vai ter um pico de açúcar diferente do integral, que tem fibra, que o pico vai ser regulado, certo? Mas quando nesse prato tem alimentos fontes de proteína, um frango, por exemplo, ou um ovo, gorduras de boa qualidade, um azeite, fibras, né, verdura, legume, você consegue reduzir o impacto do pico de açúcar que esse arroz pode fazer no seu sangue. Então, o que importa é a composição desse prato, aonde esse arroz está inserido, aonde esse pão está inserido. Entende? Não só o alimento específico. Exatamente. Porque é isso que vai determinar a carga glicêmica daquela refeição. Eu vi um atleta que ele fez uma preparação, acho que não sei se foi para o primeiro ou para o segundo campeonato dele, acho que foi para o primeiro, e ele não tinha condições, e ele fez a preparação, ele fazia 6 refeições no dia, e as 6 refeições era só arroz e frango. E ele conseguiu fazer a preparação. Seria por causa desse balanceamento? A relação com a proteína juntamente com Mas com mesmo assim ainda tá um pobre em outros nutrientes, né? Sim. E tem que trazer umas verduras, os vegetais para incrementar os micros, né, as vitaminas e os minerais nessa composição desse prato, fibras. Exatamente. Né? Ainda na questão do emagrecimento, depois a gente vira a chave para questões de ganho. Que eu também quero aprender um pouco sobre ganho. Eu tô doida pra chegar nessa parte. É o meu ponto. A minha intenção é assustar as pessoas na rua. Fala, que isso, rapaz? Também. É ficar esquisito. Mas, enfim, a gente estava falando sobre a questão da restrição compulsividade. A gente vê algumas pessoas que viram e falam assim, eu quase não como, mas eu continuo ganhando peso. Aí é aquela questão, né? É o que come, às vezes na hora que come. Porque você tem algumas alimentações, alguns alimentos que são poucas quantidades, mas tem um índice calórico. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Então a pessoa, não, mas eu só comi 3 biscoitinhos de água e sal, com um pouco de margarina, com um cafezinho com açúcar, e aí você vai e começa a ver a quantidade de caloria que tem nessa refeição. E aí você compara com uma outra refeição, com fruta, com sementes, com castanhas. E aí você vai fazer o balanço nutricional, essa daqui que é pouquinha, tem muito mais caloria do que a outra, rica nutricionalmente, que tem um volume maior. Então, muitas das vezes as pessoas se perdem em questão de tamanho. Não, é pequenininho, então tem pouca caloria. Não, esse biscoitinho aqui não tem problema. Pequenininho, não tem nada de caloria nisso daqui. E nem só a questão de caloria, mas que tipo de óleo que está usando nesse biscoito, exatamente, conservante, né? Então, tem vários antes ali, várias tranqueiras que eu falo e que são super prejudiciais para a saúde, consumindo constantemente, né? E os refrigerantes zero? Deixa até eu uma água aqui. Bebe uma água aí. Foi lá na ferida. Foi na ferida. Você enfiou a faca e rodou. Foi. Eu fico assim, não tem problema. É zero caloria. Poxa. A gente enche o prato com carboidrato, né? Bota lasanha, bota batata frita, bota salgadinho. Mas eu tô ótimo. E tem um salgadinho, mas a coca é zero. Exatamente, é zero. Entendeu? E aí? Coca, refrigerante zero, né? A quantidade de adoçantes, de conservantes que tem ali, corante caramelo, né, que está totalmente associado à parte de doenças neurodegenerativas, então, assim, parte de câncer. Então, as pessoas acham que é só a parte calórica, de caloria, do açúcar. Não, são os conservantes, são os adoçantes que são embutidos nesses refrigerantes, considerados zeros. Saudáveis, não. Não. Veneno. Melhor água com gás, né? Exatamente. Boa pergunta. Água com gás também é ruim? Água com gás. Porque dizem que tudo que tem gás é prejudicial. Faz mal. E aí? O que eu indico? Eu gosto de indicar água gaseificada naturalmente, que é o gás natural da água, que não foi injetado
na água, né? Então, em excesso pode afetar a parte intestinal, a parte estomacal, entendeu? Fala isso de novo, porque minha mãe precisa escutar isso. Ela parou. Ela parou. Porque, rapaz, ela não tem problema. Ela tava bebendo só água com gás. Só água com gás. Eu falei assim, Sim, mãe, eu acho que isso daí não faz muito bem, não. Não, ela faz parou. sim. Então, Bom saber. eu Já vou ter que fiquei abandonar logo. a Coca-Cola Fala pra Zero. ela. Vai, Eu tava me auto-iludindo. vai. Eu vai, sabia que fazia mal. Vai. É o uma auto-engano coisa- do cérebro. É Né? um isso auto-engano aí, sério. auto-engano. Mas assim, vamos supor, né? Uma pessoa que tá ali fazendo a dieta, no processo, seja de ganho, seja de perda, tá seguindo a dieta bonitinho e de vez em quando dá aquela escapada, a famosa escapada, tipo, não aguenta, toma uma coquinha ali, ou então come alguma coisa e acha que já era todo o meu processo. O que você tem pra falar para essas pessoas? Porque as pessoas acham que não tem. que não já pode era. errar. Que não, Não pode pode errar. Então, assim, isso daí sabota muitas pessoas. Porque as pessoas, elas entram em um processo de emagrecimento, elas acham que só vão ter sucesso. É aquela linha reta, sem dificuldade, né? Vou ficar sempre ali. Sempre ali, não vou errar nunca, vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, até eu chegar aqui no ponto B, que é meu objetivo, né? Então, só linha reta sem... Não tem como. Não tem como, entendeu? Sim. Então, tá tudo bem. Você gosta de tomar um refrigerante, você gosta de comer uma pizza, você gosta de comer um hambúrguer, tá tudo bem. Não vai ser isso. Não são as exceções que vão atrapalhar o seu objetivo. Desde que você tenha um padrão alimentar constante, com boas escolhas alimentares, que você tenha um padrão de atividade física constante, que você faça atividade física regularmente, que você durma bem, que você esteja equilibrado metabolicamente. Então, não são as exceções Sim. que vão destruir, que vão acabar com o seu objetivo. E aí as pessoas, não, eu errei, eu furei. Então deixa pra voltar na segunda-feira. Deixa a segunda-feira. Essa segunda-feira me mata. A segunda-feira. Não vou começar na segunda. Não, Não, vou na começar na segunda. segunda-feira Começa agora. começa. Começa agora, É. começa domingo, começa sábado. Vai começar segunda. Eu era assim. Segunda, exatamente. Mas isso é uma tática pra você se autoconsolar. Exatamente. Porque você... Vou começar a segunda. A segunda não deu? Não, começa Não, na outra segunda. na outra Na outra segunda. Eu tenho a É semana Na sua toda cabeça, agora. na sua cabeça o plano tá vivo, você vai fazer. Exatamente. Mas você fica na segunda. Na segunda. Exatamente. E também o que não pode é essas escapadas serem irregulares, né? Escapar todo dia. Exatamente. A cada meia hora. A cada meia hora, exatamente. Exato. Então, é cuidar, né? Essa exceção está sendo como? Com que frequência na minha rotina? Qual a causa dessa exceção? É uma causa emocional? É estresse, é ansiedade? É porque eu quero mesmo? Qual é a causa disso? Porque eu tô Importante. Qual é a causa? Saber da causa. Qual é a causa? Exatamente. Porque, tô comendo assim, dessa forma, por quê? O que está acontecendo comigo? Então, esse olhar para dentro... Que é mais emocional. Exatamente. Que eu estimulo no consultório. Por que você... Qual o motivo? Qual é a causa? Ou seja, você tenta identificar o tento gatilho identificar o daquela gatilho. pessoa. Porque se a gente não conseguir neutralizar o Perfeito. gatilho, ela vai continuar se comportando daquela forma sem saber. Só vai no automático. Só vai. Quando porque vê, vira um pensamento instintivo. vira. É isso aí. Teu cérebro quer economizar energia. É isso aí, quer Ele prazer vai- o tempo O todo. máximo É isso possível. aí. Exatamente. Exatamente. Me veio até uma pergunta agora, achei bem interessante. Eu vou fazer duas, você me responde. É duas em uma praticamente. Por que geralmente, quase sempre, a gente acaba de fazer uma refeição, almoço ou jantar, vem vontade de comer doce? Daquela vontade forte de comer doce. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. É mito ou é verdade? Eu não lembro onde que eu vi um tempo atrás que o melhor momento para você comer um chocolate ou um doce seria após a refeição, né? Principalmente no almoço. Que eu já ouvi você falar. absorveria menos a glicose ou teria uma compensação, não sei. Tem relação por conta do pico de insulina, né? Que a insulina vai ter sido liberada depois de você ter feito uma refeição. Então, consequentemente, você vai conseguir absorver esse açúcar do chocolate. E você não vai ficar dando pico de insulina o tempo todo. Você almoça, aí vai ter o pico de insulina, aí não, à tarde você vai comer chocolate, vai ter outro pico, entendeu? Então, você já aproveita aquele momento. Já. Exatamente. Entendi. Então, tem sentido. Mas aí que tá. Quantidade também Exatamente, equilibrada. equilibrada. Uma caixa de bombom. Exatamente. Ah, não, vou Uma almoçar, eu vou comer a travessa caixa também de de bombom. doce. Exatamente. Uma barra inteira de chocolate. Exatamente. Mas por que depois do almoço dá vontade? Desculpa. Então, pode ter relação com essa insulina mais aumentada também.
aumentando a sua vontade de comer De doce. comer o doce. Então, muito vai depender de como tá a composição da sua alimentação ao longo do dia. Entendi. Como tá o seu sono? Você está conseguindo dormir bem? Eu durmo bem. Eu sinto muito sono. Você quer alguma coisa na alimentação? Pode ter Com relação. Eu sinto sono já. Eu tô com relação. sono. Então, pode ter relação. Se você. Então. Faz o teste, ó, eu vou ficar aqui, ó, 5 segundos, ó. Eu vou dormir. Dormir. Aham. Então, pode ter relação. Pode ter relação Com com a alimentação, sono, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho que alinhar minha alimentação. Precisa seguir meu exemplo. Fala Exato. pra ele, O Elise. exemplo arrasta. Exatamente. Essa menina aqui é um Exato. ouro. Tá vendo? Não, Precisa. eu sei que é importante. Agora vamos continuar nessa desmistificação, tirando os mitos. Quando a gente fala assim, tem que fazer dieta, a pessoa logo pensa em restrição. Por que as pessoas associam dieta à restrição? Olha, vamos lá. Na verdade, todo mundo tem um tipo de dieta. Só que, infelizmente, a dieta foi associada a esse restrição, a esse comer restritivo. Dieta significa modo de vida. Todos nós temos um modo de vida. Seja um modo de vida positivo, seja um modo de vida negativo. Todos nós fazemos dietas. Seja uma dieta que promove saúde ou seja uma dieta que promove doença. Então, infelizmente, toda essa questão de emagrecimento, as pessoas estão de dieta. Você sempre esteve de dieta. Não é agora que você está de dieta. Então, você está mudando seu padrão de dieta? Você está saindo de uma dieta que antes era voltada para alimentos não nutritivos e agora você está indo para um padrão de dieta com alimentos mais nutritivos? Mas você sempre fez dieta. Desde que você nasceu. Desde que eu nasci, eu faço dieta. Todos nós. Todos nós temos um modo de vida. Mas, infelizmente, a dieta foi levada para esse parâmetro, essa visão de restrição alimentar. Tô de dieta, não posso comer. É Mas verdade. o significado em si de dieta é modo de vida. Todo mundo faz dieta. Todo mundo tem uma dieta. Eu não estou entrando em dieta. Você já está de dieta. Você está escolhendo uma Você tá qualidade escolhendo. de vida Exatamente. diferente. Exatamente, Mas é diferente. para ajudar na questão até de aceitação, eu vejo muitos nutricionistas trocando dieta por planejamento alimentar, reeducação alimentar. Exatamente, Que exatamente. até é uma forma melhor, né? Sim. Porque as pessoas já está enraizado na mente das pessoas. Que no dieta não é legal. Restrição, dieta é ruim. Limitação, limitação. não dá. Então, um modo de vida. É um modo de vida Exatamente. que você precisa desenvolver, que você precisa escolher todos os dias. E é importante, falando em modo de vida, continuando, esses dias você estava falando um pouquinho no seu Instagram, achei bem interessante, sobre o imediatismo, né? As pessoas, elas, hoje em dia, estão cada vez mais, elas colocam na cabeça que quer uma coisa, só que elas querem, não é nem para amanhã, é para ontem, né? E aí elas acabam ficando frustradas, porque todo o processo, né, Alice, ele é devagar. Você precisa ter disciplina, constância. E aí, quando as pessoas veem que o resultado, às vezes, não é logo, né, não é quando elas estipularam, elas acabam dando aquela desanimada, né? Como que você... Ainda mais por causa do Instagram, né? Mude de shape em 3 meses. Né? Isso Em 5 aí. meses. Fica enorme. Emagreça em um mês. Emagrece em um Perca mês. 30 quilos em um aquele, mês. Aquele parâmetrozinho. É isso aí. Como que você lida com isso na sua consulta, com essas pessoas que acabam dando uma... Como eu lido com Ficam isso? sempre se comparando, né? Não, mas fulana ganhou ali. Se eu... Acontece. Acontece, né? Acontece muito. Pois é. A melhor comparação, sempre com a gente mesmo. Perfeito. Cada um é um Sim. ser único. Você tem as suas individualidades, seu irmão tem a sua, eu tenho a minha. Se a gente seguir um planejamento aqui, cada um vai ter uma resposta totalmente diferente. Então, é a gente entender o nosso processo, mais uma vez, entender o nosso modo de funcionamento, como eu respondo, o que funciona melhor para mim, o que não funciona. Perfeito. Ter visão. Você precisa saber onde que você quer chegar. Eu tô aqui, mas quem eu quero ser daqui a um ano? Você precisa ter visão de longo prazo. Porque muitas das vezes as coisas não vão acontecer assim. Sim. Daqui uma semana, daqui um mês, não vai acontecer quando você planeja, como você planeja. Mas vai acontecer. Mas você está disposta a persistir? Por quanto tempo? Por 5 anos? Por 10 anos? Fazer aquilo ali realmente Fazer seu estilo aquilo de ali vida. de forma repetitiva. Perfeito. Então, assim, desde 13 anos que eu treino, que eu comecei a mudar meu estilo de vida, hoje estou com 26, vamos dizer assim, são 13 anos que eu estou no processo, que eu vivo o processo, que eu preciso melhorar, que eu preciso enfrentar dificuldades. Ah, não, mas é nutricionista, já faz 13 anos, é fácil. Quem disse que é fácil? Não é nada.
Eu as pessoas decido, têm muito é isso aí. essa ideia, né? É de que isso pra aí. você é fácil. Não é, Eu né? decidi lá atrás, há 13 anos atrás, a mudar o meu padrão alimentar. A passar pelo processo, a construir um novo padrão mental, a construir um novo estilo de vida, Perfeito. a enfrentar o desprazer, a fazer o que precisa ser feito, a construir disciplina na minha vida. Muitas das vezes, hoje, eu pego, por exemplo, disciplina na área profissional. Por quê? Porque lá atrás, com 13 anos, eu desenvolvi disciplina na alimentação. Eu aprendi o que é ter disciplina na alimentação, o que você ter visão, o que você se comprometer com o processo. E hoje eu jogo isso para outras áreas da minha vida. Então, esse estilo de vida te ajuda a ser uma pessoa que consegue ter mais resultados na vida. Agrega. Você acaba tendo disciplina em tudo. Exatamente. Não, agora eu tenho que fazer isso aqui porque... Eu preciso fazer isso agora. Isso tem que ser feito. É o processo. Eu preciso passar pelo processo. É difícil? Mas é possível. Se alguém conseguiu, você também consegue. Exatamente. Essa é a questão. Então, o imediatismo nos sabota. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem para agora, para o tempo que a gente determinou, muitas vezes isso pode te desanimar. Beleza, o desânimo vem, normal. Mas o que você vai fazer para superar o desânimo? Qual é a visão que você tem que vai te fazer chegar lá? Eu tenho uma pergunta para te fazer, bem rapidinho, mas assim, que eu acho que vai ajudar bastante, porque é um tema que não é muito falado, mas, por exemplo, nós mulheres temos as nossas limitaçõezinhas, né? Então, primeiro a gente que tá ali fazendo dieta, malhando, aí vem a famosa menstruaçãozinha, acaba com a gente já fica mais sensível, dolorida. Não tem tanto gás ali na hora do treino, acaba se cobrando. Como que é para você lidar com essa situação nas suas consultas? Porque com certeza deve chegar muita mulherada. Alice, olha só, tô aqui no meu processo, mas poxa, me sabotei. Já aconteceu comigo, né, Alice? Pessoal, me sabotei mesmo, não aguentei, comi. Como que você lida com isso daí? O que você está disposto a fazer daqui para frente? O que você vai fazer? Passou. Passou. Você vai ficar se culpando? Você vai ficar se batendo? Não tem como, né? Exatamente. Então, qual vai ser a sua nova ação daqui para frente? Você fez? Beleza. Da próxima vez, como você vai se planejar, se programar para ser diferente? Exatamente. Você vai você vai fazer uma outra atividade, você não vai ter esse chocolate em casa, você vai comprar fruta, você vai substituir por um outro tipo de alimento. Qual vai ser a estratégia que você vai criar? O que foi feito, passou. Acabou. Agora é pensar daqui para frente. Daqui no próximo mês, qual que vai ser a sua estratégia? O que você vai bolar para isso não se repetir e você se sentir mal novamente? Exatamente. Tentar identificar também, porque é aquilo, né? Às vezes acontece do emocional. Exatamente. Tentar identificar o que está causando a causa, o gatilho disso. Exatamente. Qual vai ser o gatilho? Porque todo mês, tô repetindo. O que eu vou fazer para mudar isso? Exatamente. Mas por que quando tô naqueles dias eu quero comer chocolate? Peraí, tem uma coisa acontecendo. Exatamente. O que você vai fazer? O que tá, né? É importante, né? Você se conhecer. Exato. O autoconhecimento é a base. Tudo. É a base de tudo. É a base para você ter sucesso no seu planejamento alimentar, na atividade física, na vida. Não se comparar com os outros. Não se comparar. Você tem que traçar um objetivo. Uma coisa que eu costumo muito fazer, até falo com as pessoas ao meu redor. Você pode, primeiramente, você está no controle da sua mente. É isso aí. Você não pode deixar sua mente sem controle. Sem domínio. Eu falo que a nossa mente é uma Ferrari a 200 por hora numa avenida. Você está no banco do motorista. Você escolhe segurar o volante e os pedais, ou você escolhe continuar ali sentado e ver o que dá. Perfeito. Entendeu? Você tem que estar no controle da sua mente. Então você foca, faz o objetivo, traça as metas. Os fracassos acontecem. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É a questão do fracasso é cada vez melhor. É isso aí, veja onde você errou, veja por que você caiu, né? Retrace as metas, siga no planejamento. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, até para mostrar a importância do planejamento alimentar, dessa reeducação alimentar. Eu, há 12 anos atrás, eu pesava 51 quilos. E na época eu não conhecia muita coisa nem da alimentação, nem de academia, mas comecei a treinar. E eu estabeleci na época achei que a meta era só peso. A gente sabe que hoje são outros parâmetros para você ver realmente sua evolução na academia, não é só a balança. A balança, ela só vê literalmente o seu peso. Não é nada. Exatamente. Mas eu tinha estabelecido chegar a 85 quilos, né, como meta. E eu levei bastante tempo para chegar a 85 quilos. Eu levei 10 anos para chegar a 85 quilos.
E eu percebi que eu me mantive em 85 quilos durante bastante tempo. Eu tenho me mantido nesse peso há bastante tempo, mas eu tenho ganhado mais. Eu tenho reduzido gordura, tenho ganhado mais massa, enfim. O quanto que eu teria alcançado mais rápido esse mesmo objetivo, levando em consideração só a questão... Agora não botando a questão do peso, né? Botando a questão do próprio corpo, com o índice certinho de gordura, tudo direitinho, com esse peso, 85 quilos. Com uma programação alimentar acompanhando. Acompanhamento Isso, profissional, né? No caso, de acompanhamento. No caso, você não teve. Eu não Você tive, demorou não tanto. fiz. E teve uma hora que eu engordei mais do que ganhei. Depois eu comecei a substituir gordura por massa magra e tal. Vai depender muito de como o seu corpo responde. Assim, é muito vago. Eu falei assim, não, Diego, em 5 anos você vai conseguir chegar nesse peso. Não sei. Talvez para você ser em 4, para outra pessoa, nesse mesmo estilo, ser em 3 ou em 2. Então, assim, é muito em como você vai responder o estímulo nutricional que a gente vai te dando. Talvez nos 6 primeiros meses você responda super bem. Depois já começa a ficar cada vez mais devagar. Então, depende muito de como o seu corpo vai responder. Que é sempre assim, uma incógnita. Entendeu? É muito difícil falar assim, não, em 5 anos você conseguiria ganhar essa quantidade. Não sei. A gente teria que fazer as estratégias com você para ver como você ia responder. Vamos fazer as estratégias. Eu quero chegar a 100 quilos. Vambora. Ficar esquisito. Bora. Tem que botar 2 Eu cadeiras já falei aqui com a pra Alice. Vão Vou impactar. Ficar estranho. Senão... Vai ficar feio, não quero ficar bonito, não. Quer ficar esquisito. Eu quero ficar estranho mesmo. Vai ficar feio. Mas já tá grande. Tem que ficar maior. É isso Eu aí. fico muito feliz quando a pessoa fala assim, você usa bomba? Ainda não. Ainda não. Tô dando coragem. Brincadeira. Corta. Essa parte a gente vai editar. Vou fazer mudando assim radicalmente um pouquinho de assunto. Qual a importância de uma alimentação correta para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental? Perfeito. Tudo. É perfeito. Por quê? Falando da parte intestinal, 90% da nossa serotonina, que é esse hormônio que está relacionado à felicidade, a prazer, a bem-estar, é produzido no intestino. Então, se a pessoa tem uma alimentação altamente inflamatória, rica em açúcar, em gordura hidrogenada, né, em embutido, essa flora intestinal vai estar totalmente desregulada. Essa serotonina não vai estar sendo produzida. Então, é uma pessoa que, muitas das vezes, vai ter uma piora desse transtorno mental. Então, existe, assim, uma relação, uma conexão, né? A gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Ele tem muito mais neurônio. Exatamente. Então, assim, existe uma relação tremenda. Se você não está nutrindo esse intestino de forma correta, a probabilidade de você piorar esse transtorno mental é muito grande. É muito grande. A gente poderia dizer que isso poderia ser... Porque, assim, a gente tem visto a ciência meio que abobalhada com a quantidade de pessoas, não só com depressão, mas com ansiedade, com síndrome do pânico, que se você realmente parar e olhar para a sociedade a questões de 40, 30 anos atrás, não era tão alarmante, não era tão grande. Eu fiz uma palestra segunda-feira na escola sobre a automutilação e suicídio. Fiz palestra para 12 turmas. Na maioria das turmas, na metade da palestra, estava a sala inteira chorando. Nossa. Sabe? E as alunas saindo da sala chorando. Nossa. Entendeu? A gente poderia dizer que é por causa dessa pobreza alimentar que a gente está passando? Tem relação, com certeza. Né? Aí você pega um exame de sangue, nutrientes que são altamente demandados pela parte cerebral, que faz a nutrição cerebral, altamente baixos. Então, assim, como que esse cérebro vai funcionar corretamente se ele não tem um aporte nutricional? Então, muitas das vezes a pessoa vai e entra com um medicamento, mas assim, cadê o nutriente para fazer todo esse mecanismo cerebral funcionar? Sim. Não tem. O nosso corpo é formado por nutrientes. Se você não está dando nutrientes, como que você quer que seu corpo funcione? Você vai ficar totalmente alterado. E eu sou testemunha disso. Eu já fiz uso de antidepressivos, foi uns 2 anos, né, fazendo uso. E, sinceramente, me colocou para ficar um robô. Eu era um robô. Não tinha sentimento, não tinha emoção, só dormia o dia todo na cama, não tinha uma qualidade de vida. Então, assim, a dieta... Hoje eu não uso antidepressivo, não uso nada,
Mas a alimentação, eu nunca mais tive um episódio da minha depressão. Nunca tive. Porque quando começa a vir os sintomas, eu já consigo identificar. Porque minha qualidade de vida melhorou, minha alimentação tá boa, eu tô treinando, eu tô ali. Então, para identificar, acaba sendo mais rápido, por conta da alimentação. Então, assim... né? Exatamente, porque eu tô tendo qualidade de sono, o que ajuda muito no caso de pessoas com depressão. E, gente, alimentação, para quem tem depressão, é tudo. É tudo. E uma disciplina puxa a outra. Tudo. Puxa. Ela começou com a disciplina na alimentação. Isso. Da disciplina da alimentação, ela passa a ter mais disciplina na academia e agora está tendo disciplina na faculdade. Uma disciplina puxa a outra. É isso aí. Acaba puxando, perfeito, exatamente. Perfeito. Então, puxa a outra. acaba puxando, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que, Gabriela, você está querendo dizer que então antidepressivo é ruim? Não. Mas vocês precisam entender que tem o além. Além da medicação. Além da medicação, você precisa ir no além. Então, assim, eu, Gabriela, não preciso da medicação porque eu não vejo agora a necessidade. Entendeu? Sim. Não tem a necessidade. É lógico, é evidente que eu vou preferir isso, né? Sim. Eu vou querer esse estilo de vida melhor. Então, assim, a alimentação é tudo, né, Alice? É tudo. Ela é tudo. Você consegue melhorar todos os aspectos da sua vida através de uma boa alimentação, de uma disciplina. E falando em disciplina de alimentação, um assunto que não é muito abordado, e eu só fui aprender com você, referente à água. Às vezes a gente fala assim, não, tem que beber 2 litros de água, 1,5 litro de água. Aí tem gente que pega e toma tudo de uma vez só. Eu não sabia, mas... Ou de golinho em golinho. Ou então de golinho em também é golinho. péssimo. Eu tinha essa mania. Alice, fala pra gente um pouquinho como que tem que ser feito realmente a dosagem de água pra você poder... E explica um pouquinho também do porquê, que eu achei interessante. Eu não sabia. Vamos lá. Para você calcular a sua ingestão ideal de água, você pega o seu peso e multiplica de 35 a 40 ml por quilo de peso. E aí você vai achar o valor total que você precisa beber de água ao longo do dia. Então, nessa quantidade de água, não entra água que você ingere na atividade física, não entra suco, café, chá. Só água mesmo. É só água. Só água. Dessa quantidade, muitas pessoas, elas... não bebi ainda água, vou beber 500 ml de água. Vira de uma vez só. Fazer muito Daqui a isso. pouco, você tá lá fazendo xixi. Exatamente. Seu corpo, o nosso corpo, ele não consegue absorver grandes quantidades de água de uma vez só. Aí aquela pessoa, não, eu aumentei minha quantidade de água, tô fazendo xixi toda hora, não aguento mais isso. Então, assim, esse fracionamento, além da quantidade ideal de água, precisa acontecer, porque senão não faz sentido você ingerir a quantidade ideal de água. Você vai estar eliminando, não vai estar hidratando o seu corpo. Porque você acaba eliminando de uma vez só. Exatamente. Seu corpo nem... Não absorve. E aí, para você identificar isso, como você pode fazer? Uma das formas é você avaliar o seu padrão de fezes. Se você olhar para suas fezes e estiver com rachadura, é porque ou você não está ingerindo a quantidade de água ideal, ou o seu fracionamento de água não está bom. Então, o parâmetro de você olhar o seu cocô é perfeito. Tá com rachadura? A ingestão não está boa, ou o fracionamento não está bom, ou os dois. Sem rachadura, ótimo. Então, isso daí é algo que eu bato muito no consultório, porque a maioria das pessoas chegam lá, viram garrafa. Virando a garrafa, tô bebendo muita, isso aí, tô bebendo muita água. Tô 3 litros, mas faço xixi toda hora, tô toda desidratada. Não adianta, né? O ideal seria um copinho de 200 ml. De no meia máximo, hora de meia fracionando. hora, isso. Observa se com 200 ml você, mesmo assim, vai ficar fazendo muito xixi, como que vai ser esse tempo. Entendi. Entendeu? Mas de golinho em golinho também não é bom. Não. Sabe, você bebe um golinho aqui, bebe um golinho aqui. De 150, 200, e ver como que você e como vai que conseguir vai ser essa absorver. resposta. E vai fracionando. E vai fracionando. Meia hora. Então, seguindo nesse raciocínio da água. Ótimo. Eu acompanho alguns atletas e eu vejo que alguns deles, na parte perto da competição, eles fazem a desidratação, ingerindo água. Isso aí seria arriscado ou seria realmente o mais indicável? Porque eles têm que fazer essa desidratação para a pele colar. Na musculatura, sim. Então, assim, essa área é uma área, assim, como que eu posso te dizer? É fora a parte. Porque não entra no contexto da população
de uma Sim. forma geral, né? Sim. É um grupo Específico, diferente, é um são grupo, atletas, são atletas acompanhados, de fazem fisiculturismo, exames. acompanhados, Exatamente. fazem exames, entendeu? Então, assim, saudável não é. Mas é o que precisa ser feito para enquadrar na categoria, Uhum. entendeu? E aí, por isso que tem toda Todo um processo, processo, acompanhamento, acompanhamento muito de perto exatamente. para não Então não vai ser ter- qualquer pessoa que não treina, que não se alimenta bem, que vai fazer Uma desidratação. uma desidratação. Pelo amor de Não Deus. faz sentido. Não faz Não faz sentido, sentido, é. Entendeu? Exatamente. Não faz sentido. Então é um grupo à parte. É um grupo à preparado para aquilo. Mas funciona. Mas funciona. Funciona, mas é um perigo, né? É perigoso, mesmo para essa pessoa que está sendo acompanhada direitinho. É uma coisa Então, assim, risco fora que ela- do fisiológico, né? E aí. É perigoso. É. Uau. É que eu tô querendo competir. Tô achando que você tá gostando muito desse podcast deixa de hoje. ele. É porque assim, eu sempre tive essa. Lógico, né? Aquilo que eu falei, eu estabeleci objetivos. E esse objetivo de competir eu nunca tirei. Né? Só que eu tive que colocar outros objetivos À na frente. frente, né? Exatamente. Mas eu ainda penso muito em competir. E acho que ainda tô na idade, de 35 anos, né? Dá pra, Ainda tá, com né? certeza. dá pra competir. Com certeza. Né? Então eu sei que eu devo passar no por esse caminho. processo. Tá no né? Eu caminho, devo tá passar Tá no por esse caminho, processo. tá no processo, tá no Tá no processo. processo. Exatamente. Bom, antes da gente continuar, eu vou fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né, aos nossos amigos aí. Não vou falar nem patrocinadores, eles são parceiros, né? Eles acreditam no nosso processo, no nosso projeto. E agora a gente está... São pessoas que acreditaram no nosso projeto no início, sem a gente ter nada, né? A gente só falou que a gente tem essa vontade de fazer, temos o projeto tá aqui, e eles abraçaram, né, esse projeto. E agora nós vamos em busca de mais apoiadores, né? Então nós temos aí a Cult Barbershop, tá? Nossos amigos, vou pegar com o endereço, que eu não guardo o nome de rua de cabeça. Igual a mim, gente. Dá um Nome de desconto, rua, dá um nome de rua eu sou desconto. péssimo. Eu sou perdida Mas, ainda, tem essa. Eu sou Eu na perdidinha. A pessoa, rua tal, a Gabriela fica assim. Não, ó. É uma barbearia fantástica. Google Maps, cadê? Ele tá Sou sempre aí perdidinha. cuidando do nosso visual, ele tá nos apoiando desde o primeiro episódio que ele nos apoia. Bacana. Muito sabe? obrigada. Então, a gente agradece aí essa parceria. Eu não tô achando o endereço. O Diogo manda tanta coisa. Aqui, achei. A barbearia Cult Barbershop fica aqui no centro, ela fica na rua Doutor Ernesto Basílio, tá? Se vocês quiserem entrar em contato com eles para poder agendar a corte de cabelo, o telefone é 22 99268 99268 4193, tá? E eu mando um abraço aí para nossos amigos Paulo Oliveira, Will Castro e Thiago Rodrigues, eles são fantásticos. Vocês podem seguir aí no Instagram, @cultbarbershop, certo? E quiser daquele trato no visual, só passar lá. Passando para o nosso próximo apoiador, nós temos a Facilita Rádio na Loja, que foi também quem acreditou na gente desde o início. Eu uso até a canequinha, né? Eu tô do usando, Facilita, eu tô ela tá usando. né? Geralmente eu que uso essa canequinha, mas quem tá usando hoje Eu roubei. é a minha irmãzinha Gabriela, nossa diretora. E a Facilita Rádio na Loja é um projeto fantástico. Né? Você que tem aí o seu negócio, o seu consultório, sua loja, seu mercado, você vai ter uma rádio especializada para o seu negócio, onde você escolhe o estilo das músicas, as músicas que vão tocar, os comerciais que vão passar, vão ser da sua escolha, com as suas promoções, com o que você está oferecendo aí para o seu público. É um projeto fantástico que quando eu tiver aí minhas lojas eu vou implantar também. E não posso deixar de falar, vou virar até a canequinha aqui para mostrar, eu chamo de podcast pai, que é o nosso Papo pai. Campeão. Foi o podcast aí que incentivou a gente. Quando eu conversei com ele, mandei mensagem, falei, poxa, eu sempre tive a vontade de fazer um podcast, né? Tenho esse planejamento há 2 anos. E ele, não, vem cá, vamos conversar que a gente vai botar esse projeto para andar. E segue lá, Papo Desde Campeão. o início, né? Desde o início, incentivou, ele vem acreditou. incentivando, acreditando. Então eu mando um Bacana. abraço pro nosso amigo Gilcimar Muito Brito. obrigada. Né, ele fica lindo com aquele tupete pra cima, já falei isso pra ele. Fica muito bonito. Eu fico lá vendo o store dele, aquele tupetão. Ó, menino bonito, né? Então, deixa eu apertar o play aqui. Aí eu mando um abraço pro meu amigo Marcinho. Esqueci de mandar um abraço pro meu amigo Marcinho. Cadê? Não vai botar aí, não? Vai passar. Mandar um abraço pro Ou meu não, amigo né? Vai Marcinho. passar ou não. Aí a Star Fitness.
Ai, A Star Fit sim. fica ali no centro, ali, na avenida... Passou. Fica na avenida ali depois do ponto de ônibus ali, vindo de Olaria pro centro. Vai do primeiro ponto de ônibus, o segundo ponto de ônibus. Fica ali a Academia do Marcinho, a academia que tem uma aparelhagem, Star né, Fitness. top. Ele mantém a manutenção em dia, você não tem risco de se Aí, ó, machucar, de apareceu de repente novo. sofrer um acidente, cabo arrebentar, aparelho estragar, porque ele está sempre fazendo a manutenção, todo final de semana ele faz manutenção. Quando ele percebe algum aparelho sofrendo Sim. alguma danificação, ele vai lá e faz a manutenção. Está sempre cuidando da academia, está ampliando a academia. Então, assim, é um espaço fantástico. Eu, inclusive, treino lá. Eu também. Então, se Ó, vocês quiserem fazer um treino com a gente qualquer dia, você também tá convidado a fazer um treino com a convidado. gente. Estaremos juntos. Certo? Vamos fazer um treino lá. Vambora. E, gente, treinar muda a vida da gente. A gente... Muda mesmo. Eu tô com muita raiva. Cara, vai pra academia. Que maravilha. Vai. Vai pra academia. É ótimo. Aí eu tô desanimado, vai pra Vai pra academia. academia. Tô triste, vai pra academia. Vai pra academia. Cara, lá você tem uma modificação de humor Absurdo. absurda, sabe? É muito bom. Mas só pra complementar, eu vou falar a sinceridade pra você. Treinar é bom, mas depois que você começa a aderir uma qualidade de vida melhor, juntando a alimentação com o treino, você não quer outra vida Você não não, quer né, outra vida. Alice? Você não quer outra Você não vida. Aí você para de vida. sentar e o pneuzinho pula da calça. E aí esquece, Acabou, você tem esquece, isso. Eu tô aqui esquece, fazendo força com a barriga pra esquece. dentro, porque o pneuzinho tá fugindo. Esquece, Esquece. Eu tô 3 meses aí bonitinho e é muito bom. Quando É você, muito as pessoas falam assim, nossa, Bom. Gabriela. É isso aí. É, daqui- você... É absurdo. Você começa, as pessoas estão notando. Começa a notar a sua Começa a notar, diferença. você já fala assim, caramba, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O processo vale a O pena. processo vale a pena. Você tem essas duas viradas de chave, que é onde você mais fica incentivado a treinar, a continuar treinando. A primeira é quando você tá distraído, você acaba de tomar banho, você passa pelado em frente ao espelho, você volta, você Caraca! fala, caraca, sou eu? Uau! Isso, Sou eu, uau. não. É. E Isso é depois quando verdade. as pessoas Ótimo, começam ótimo. as pessoas começam a incentivar, né? Falam, nossa, É. você tá bem. Isso é verdade. As pessoas acham que me ofendem, né? Quando perguntam, você usa bomba? Isso é bomba, com bomba é Ele fácil. fica feliz. Eu fico feliz. Ele né? fica Pô, eu sou feliz. natural. E as Estão pessoas- achando que eu faço tá isso. entendendo? E eu nem me acho grande, sabe? Então, me deixa feliz. Continue me perguntando. Obrigada, obrigada. Continue falando que eu uso bomba, que eu fico feliz. E entrando aí ainda nessa pauta referente à alimentação, eu vou falar uma coisa, viu? Mas eu achava que seria um sacrifício. Eu achava assim, porque pra mim comer sempre foi ruim. Eu até falo com a minha filha, gente, olha, comer não dá pra mim não. Pra mim é realmente sacrifício, porque eu não sinto fome. Então assim, é difícil, a pessoa que não sente apetite, não sente fome e ter que comer. Só que aí o que acontece? Eu sempre, quando eu tô com um prato de comida na minha frente, eu falo assim, tem que comer, eu fico pensando em tudo de bom que aquilo ali tá me dando. Que não é só um corpo, Isso é não é só fantástico. estética. Fantástico. Não é só estética. A Isso é estética é fantástico. consequência. É consequência. Mas eu fico pensando assim, poxa, sempre quando eu como bem, eu fico com energia. Minha disposição na academia é excelente. Aguento muito mais. Aguento o dia melhor. Menos estresse, melhorou muito referente aos meus estresses, porque você comendo bem. Verdade. Gente, é impressionante. Você fica mais zen. Né, Matheus? Até ele Verdade. brincava comigo. O Diego falava assim, Gabriela, o que tá acontecendo? Você tá muito zen, cara. Você tá muito calma. Você tá muito calma. Eu falei assim, porque uma alimentação equilibrada ajuda muito, né, Alice? Muito. Ajuda nessas qualidades, né, nesse estilo de vida. Então, assim, as pessoas precisam entender que, poxa, você quer mudar? Você quer ficar com o corpo bonito e tal? Porque a estética hoje em dia tá muito em alta. Isso daí é É fato. fato. Uhum. Mas, poxa, gente, vamos olhar o todo, sabe? Não é só o estético, vai ser consequência. isso Aproveitar e é o comprovado que é processo, saúde. né, É isso aí. Alice? É aproveitar o processo. Aproveitar o processo, porque não é ruim, gente. É Alimentação, muito bom, é treinamento, maravilhoso. é né? saúde. As pequenas conquistas diárias são São fenomenais, né? São E quando você começa a ter... É isso que eu falo com o pessoal. Quando você começa a olhar suas pequenas vitórias, porque nós somos treinados desde a infância a olhar o objetivo final. Os grandes Só. feitos. Os grandes é isso aí. Só feitos, isso. né? Você aguarda a Isso, formatura, você aguarda Só o final. o salário no outro mês, você aguarda só as grandes conquistas. Você não vê as pequenas vitórias, ninguém Não. agradece as pequenas vitórias, sabe? Eu não conseguia fazer agachamento, agora eu faço. Eu não conseguia comer um prato completo desse, agora eu como. Você não vai Que é o meu observando caso. É isso aí. Eu falei assim, As- gente, eu essa comi isso pequenas tudo. vitórias. eu É não isso vou aí. falar quem é, não maravilhoso. vou falar quem é,
Primeira quem refeição de almoço, ela levou 1h30 comendo. E assim, com aquela ânsia. Eu já tava lanchando Tadinho. pós-almoço e eu tava almoçando Eu ainda. tava almoçando, eu tava assim. E aí ele, Gabriel, eu vou. Não vou desistir, não. Que é aquilo também, gente. É vocês. Pô, não. Eu sou uma adulta, entendeu? Exatamente. Você tem Tem que ser aquela feito, responsabilidade, isso. tem que ser feito. Puxar a responsabilidade pro vai, peito. entendeu? Isso aí. Tem aquela responsabilidade, aquele comprometimento. Eu Não falei, vai, não, eu vou. Tava quase morrendo. Eu disse, não, mas eu vou. E surgiu uma dúvida agora bem interessante. Aí, A até gente, beber tem, água. a gente tem um ditado que é muito verdade. Tá? A gente tem um ditado que é muito verdade e eu sei disso porque acontece lá em casa. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou enfermeiro, eu fico doente, eu ligo pra outra pessoa. Pra mim. Aviso pra ela que... E detalhe, Que nem gente, enfermeiro. eu Gabriela, eu normal, não tô sou nem sentindo da isso. área da saúde. E o enfermeiro sou eu. Exatamente. Ele me liga, Gabriela, eu tô sentindo isso, É normal. isso. É, E isso é eu normal. sempre tô ajudando. O Eu que eu falei, mas é o que faço? eu faço. Porque assim, com a gente tem parece que a gente esquece que a gente é o profissional. É muito fácil ser com o próximo, né? No seu planejamento alimentar, é você mesma que faz ou você faz com outro profissional? Faço. Tá na hora, né? Faço. Há um bom tempo já que eu faço. No começo que eu me formei, eu tinha outra pessoa que fazia pra mim, mas aí depois eu falei assim, não, vou fazer, e hoje eu me entendo, aí eu faço. Eu até brinco, né? Muitas das vezes a gente deixa o nosso pro último, né? Faz de todo mundo, nossa, sempre... Ah, não, agora eu tô cansada, deixa o meu pra amanhã. Tem tanta coisa pra fazer agora, deixa o meu pra amanhã. Vou continuar seguindo o que eu tava É isso, mesmo, deixa eu acaba continuar ficando. seguindo o que eu Tá tava bom, fazendo. tá Tá bom, tá funcionando, então... Mas assim, muitas vezes você parar e falar assim, não, esse momento aqui é meu, é minha prioridade, eu preciso fazer pra mim nesse momento. Porque senão, realmente, virão outros compromissos que você tem e o compromisso com você acaba passando. Acaba passando. Exatamente. Você acaba se deixando de lado. Se deixando de lado, exatamente. Então você mesmo que faz. Faço. Bacana. Então você olhar para você, não, esse momento eu preciso fazer para mim, eu preciso montar minha suplementação, eu preciso ver as minhas necessidades nesse momento, porque senão sempre está passando e você sempre está fazendo pelo outro, mas para você não faz. Essa é a questão. Fantástico. E qual o melhor horário? Você vê que as perguntas são bem, às vezes, a gente vai vendo as luzes na cabeça. Ótimo. A gente vai fazendo uma perguntar. Qual o melhor horário para fazer a última refeição grande? Última refeição grande. A questão vai muito da rotina da pessoa, né? E aí você vai precisar adaptar aquela refeição de acordo com qual é o último horário que você consegue comer, que você chega em casa. Se a gente chega em casa, eu só consigo comer 10, 9, Igual o meu 8, caso, eu só como 9 horas da 7, noite no último exatamente. horário. Diz que comer e dormir faz mal. Atrapalha o sono, né? O processo digestivo. Eu chego em casa e janto e vou deitar. Exatamente. Porque eu chego em casa às 10h30. Quanto tempo é bom você esperar, assim? 1 hora, pelo menos. Pelo menos, pra ir dormir. né? 1 hora. 1 hora. Entendi. Então, por exemplo, eu poderia passar, porque eu ministro aula de 7 da noite até as 22 horas. Então, seria interessante eu jantar antes de ministrar a aula. Perfeito. Chegar em casa, Chegar comer em alguma casa, coisa bem comer leve. Mais leve, leve. Ou esperar nem comer nada, eu poderia não comer. Depende da sua... Se eu tô com tiver sem fome, tô com fome física. Não, a refeição de ele 7 vai. horas... Ele vai ficar com fome. Vai ficar com fome. Vai ficar, né? Vai ficar com fome. Ele come. Rumo aos 100 quilos. A minha mãe, Você ela já errou. assistiu? Ela Você lembra errou. daquele filme Baby, o Porquinho Atrapalhado? É ele. Tem aquele gatinho que fica, eu tô com fome. Eu tô com fome. O tempo Eu tô com fome. todo. O que eu não tenho de apetite, ele tem Ele muito. tem. Pegou o seu, exageradamente, tá entendeu? Ele Pegou pegou o o seu. meu, pegou o meu. Pegou o seu. Mas engraçado que quando eu fiz dieta, eu fiz o acompanhamento alimentar, eu sofria à noite. Por quê? O jantar, eu literalmente empurrava. Não sei porquê, sabe? Eu já tava me sentindo muito, já tava me sentindo cheio. Então, Mas o mais engraçado é que eu tava me sentindo Entra cheio. Outra questão. entra a Eu tava me questão, sentindo né? cheio, eu me sentia cheio à noite, mas tinha uma parte do dia que eu sentia fome. Então, aí teria que ver o fracionamento, teria que ver... Entra a questão que eu tava até falando com a Alice. A primeira vez que ela começou a montar, eu falei, você vai fazer agora? Eu vou. Eu tô tão acostumada, assim, até brinquei com ela, né? Papel pronto. Você chega na nutricionista, ela pega, você quer o quê? Emagrecer? Ganho, então esse foi que toma. Não, pega a minha gaveta errada. Esse aqui embaixo. Eu juro. E, isso aqui, né? Então, assim, entra essa questão, né? De você ter realmente a dieta personalizada de acordo com as suas necessidades, horários. Ótimo. E também referente
fracionamento, tudo, né? Que é importante, o quanto que você come. Tá dando enfim. aula, gente? Tá dando aula? Já tô Arrasou! Tá vendo? Tá dando aula, Já, ó. tá vendo, né? Mas então. Gente, acho que foi eu vou pular algum pra área erro- da Vou saúde. pular pra área da Vou pular saúde. pra área da algum saúde. erro, algum erro no fracionamento. Exatamente. Talvez possa ter sido. Sim. Tanto que a ceia eu não fazia, que eu já tava já. Já tava A ceia era cheia. comer abacate. Eu já não gosto muito de abacate. Eu já tava me sentindo estourando. Engraçado, né? Que era de fome de Exatamente. dia e à noite me sentia estourando. Então, talvez o fracionamento não estivesse E você adequado. sempre se preocupa com isso, né, Alice? Nos seus atendimentos. A primeira coisa que ela... Você gosta disso, né, Alice? Sim, porque Porque não a faz pessoa tem sentido. que Exatamente. Ela tem que gostar do que tá Exatamente. comendo, né? Meio que abacate é uma gordura boa, né? É, abacate é Mas se fantástico. você não gosta, Mas se você não tem gosta, que, substitui. você tem que substituir por Eu alguma teria- coisa. Você vai passar mal pra fazer a minha dieta, que eu não como fruta nenhuma. Ai, gente, ele é chato. É. Eu só como É. banana, Porque olha só. maçã, mamão forçado eu como. Eu como tudo forçado, mas eu como. Eu não gosto de nada, mas assim, é o contrário. É que ele é Ela é fresco. braba. Eu sou assim, não tenho fome, mas eu vou comer. Pô, como é que eu sou Posso não fresco? gostar, mas eu O como. meu paladar, ele é muito sensível a coisas muito azedas. sensível, que é E muito ácidas, é muito sensível. Como É. que você lida com Pô, pessoas já sou assim? enfermeiro, cara. Porra. Como que você lida com pessoas assim? Como eu Que paladar sensível. paladar mais porque- sensível, porque muita assim, a gente- coisa azia. Paladar sensível. Ou seja, frescura, né? Em outras palavras. Frescura, né? Palavras. Então, aí tem que ver o quanto que a pessoa realmente quer, né? Aí eu trago a responsabilidade para a pessoa. O que, que você realmente Perfeito. quer? Quais são os resultados que você quer ter? Porque, assim, eu não vou impor para a pessoa ela fazer algo que não faz sentido para ela. Exatamente. Mas então a gente tem que colocar na balança. Você vai fazer isso, você vai ter esse Ou resultado. posso Você vai- substituir, né? Ou É, pode Ao invés de substituir, comer, fazer uma exatamente, vitamina. uma vitamina, É que vitamina um é bom. creme, Qualquer coisa, um algo do creme, tipo. qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Só manga que Entendeu? não. Manga não tem jeito. Então, Manga- é trazer a responsabilidade para a pessoa e deixá-lo decidir. E entender que é aquilo, né? A dieta, ela personalizada, ela faz bem porque você vai colocar de acordo com as suas necessidades. Igual, tinha uma parte da minha dieta que era pra fazer uma vitamina. Eu não tava aguentando tomar. Falei assim, Alice, não dá. O que eu tô fazendo? Uhum. Eu tô tomando o negócio à parte, que é o colágeno, né? E eu só consigo comer a aveia com a banana Ela não me deu, separada. ela fez, não conseguiu beber e não me deu. Eu não Ela, consigo ela não tomar vou te dar tudo beber. junto. Me dá que eu bebo, eu bebo. Ah, não, ficou ruim. Eu falei, me dá que eu bebo, eu Eu bebo. falei assim, gente, não tava conseguindo. E eu pensei assim, nossa, eu acho que não pode. E aí com a Alice, ela me fez ver que não é a forma que você vai comer. Só porque ela colocou daquele jeito, naquele horário. Tem que ser exatamente, Tem que ser exatamente assim, daquele jeito. Não, exatamente. você vai condicionar. Você vai seguir, né? É Exatamente. tipo que é o caminho. Ela dá direção, né? Exatamente. Eu achei isso bacana, Exatamente achei isso isso. fundamental. Então eu poderia, por exemplo, naquela minha fracionamento que eu tava fazendo, pegar coisas que estava me enchendo à noite e colocar de E tarde que eu colocar, tava me dando fome. exatamente, Poderia. porque o que Mudar acontece? para você conseguir Mudar. trazer esse balanceamento aí que estava desregulado. Porque o importante é você, no final do dia, completar a As quantidade quantidades que você precisa ingerir. que você precisa ingerir. Não Exatamente. importa o horário que você vai comer, você vai condicionando. A questão é ao longo do dia. Por exemplo, porque é aquilo, a gente, às vezes, tem imprevisto. Acontece. Tô ali, meus horários, mas às vezes eu tenho uma reunião, tem não sei o quê, Não vou conseguir então eu não vou fazer. conseguir. Então você vai fracionar do jeito que você De uma outra conseguir, forma. de uma outra forma. Não, né? é isso, não vai ser a linha reta A sempre. linha reta. As pessoas acham que tem Vão que ser ter, essa linha exatamente. reta, né? Não vai ser sempre. Não vai ser. Fantástico. E tá Vão tudo ter os bem. vários, os picos e assim seguimos. Fantástico. Exatamente. Condicionar pra sua rotina. E Exatamente. falando em suplemento, em dieta, em reeducação alimentar, para quem faz atividade física, né? Porque vai ter pessoas que não vão querer fazer atividade física, não gosta. E tá Nós tudo temos, bem, e tá tudo é. bem, não é ninguém obrigado, tá? Lembrando, reiterando que a atividade física não é só para estética. Exatamente. Sim. Vários estudos mostram que você tem um envelhecimento muito mais ativo, um envelhecimento muito mais saudável, você tem até a prevenção de algumas doenças neurodegenerativas Sim. através de atividade física. E quando eu falo atividade física, eu não falo só academia, né? Pedalar, natação, corrida, enfim, né? Mas na parte de suplementação, até que ponto a suplementação ela é importante ou ela seria mais para, conforme o nome diz, né? Às vezes você bater metas, né, de calorias sem ter que, às vezes, comer muito. É igual, por exemplo, eu acompanho pessoas que, quando elas estão fazendo o que chama de off, né? Faz dietas aí de 6, 7 mil calorias, uns fazem até de 10 mil calorias. Nesses casos, seria mais necessária a suplementação.
Mas uma dieta com menor calorias, seria necessário também uma suplementação ou não? Então, tudo vai depender assim, do planejamento alimentar daquela pessoa, quais as quantidades de nutrientes que ela está conseguindo ingerir, os tipos, através da alimentação, como está, né, a parte de sintomatologia dela, o que ela está sentindo, queixas, exame laboratorial. Então, é juntar o que ela come, quais são as queixas dela, como que está o exame de sangue. Para a gente poder avaliar, e muitas das vezes, não, está com deficiência disso ou não, está com excesso disso, fazer uma suplementação individualizada, voltada para a parte de nutrientes em si, mais a parte de micronutrientes, né, vitaminas, minerais, mais a parte dos macros. Não, vai precisar suplementar carboidrato, né, porque não está conseguindo comer grandes quantidades, ou porque precisa de uma absorção rápida para ir treinar, né? Não, vai precisar suplementar proteína, mesmo motivo, não consegue comer, tem que ser algo rápido. Então, assim, vai muito também do dia a dia da pessoa, da quantidade que ela precisa ingerir, do quanto ela consegue, né, comer determinado tipo de quantidade, o quanto de caloria ela precisa bater naquela refeição, né, e o quanto de micro, né, vitaminas, minerais que ela consegue ingerir através daquela refeição também. Então, é toda essa avaliação que a gente precisa saber para traçar um planejamento suplementar assertivo para essa pessoa. Entendi. Não é só, comecei a entrar na academia que tomar isso, fazer isso, comecei a fazer atividade física. Não. Não é porque um toma que eu tenho que tomar. Exatamente. Não. Que deu certo para um, não é que vai dar certo para mim. Não é papel pronto. Toma, faz isso, deu certo para ele, vai dar... Não faz sentido algum. E a gente vê muito isso na internet, né? Muito. Receita de bolos, receita né? de bolo que as pessoas pronto. vão vendendo. Alimentação, faz isso daqui, esse planejamento alimentar, toma esse suplemento aqui. Então, para emagrecer, tem um monte para emagrecer. Nossa, é bizarro. Água com limão. Vários, né? Emagrece, queima gordura igual fogo. É assim, né? Em jejum. Em jejum, com glutamina ainda. E aí? Fala pra gente. Água com limão é fantástico. É fantástico. Água com limão de gente, queima, que vocês não estão entendendo. Não, isso daí é mito, né, gente? O limão, assim, é uma fruta fantástica, né? Fonte de vitamina C, de vários antioxidantes, mas assim, não vai te fazer emagrecer, não vai queimar sua gordura. Café com canela. Ai, gente, canela é muito canela bom. É vida, eu amo canela. Vida, tem esse potencial, né? Muito termogênico, a cafeína, né? É um estimulante. Mas se você não faz atividade tá no sofá. Não adianta. Você vai ter ali o estímulo do café, né? Liberando a gordura para o seu sangue. Mas se você não queimar essa gordura, como que vai fazer? Não vai. Vai ser estocada novamente. Então, fantástico. Não faz sentido. Eu tô tentando me lembrar o nome da palavra, mas tem pessoas que fazem, na hora de fazer dieta, né, para emagrecer, ficou muito em alta, que a pessoa fica muitas horas sem comer. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Eu ia perguntar isso, eu acabei esquecendo. Exato. Fala um pouquinho pra gente. Não, tem gente que jura que isso faz muito bem, que é maravilhoso. Então, a questão do jejum, né? Por exemplo, um jejum de 12 horas, para toda a parte de regeneração celular, né? De deixar o nosso corpo um pouco em pausa, né? De alimentos, para ele conseguir fazer todo o processo de regeneração celular. Muito legal. Ele realmente funciona, por exemplo, uma pessoa que tá ali para poder fazer uma baixa de açúcar, essas coisas, ele realmente funciona, no caso? Depende. Vai depender. Tem gente que vai se sentir super mal com o jejum. Entendi. Outras não. Outras se sentem super bem. Me colocar de jejum, fico mal-humorado na hora. Outras se sentem super bem. Eu ia ficar tão feliz, ia ficar muito bem. Então... mas aí eu vou sumir. Mas o que as pessoas têm que saber é que no período que ela tem que comer, ela tem que comer. Ela tem que comer, exatamente. Exatamente. Porque as pessoas associam jejum jejum e emagrecimento. Mas não necessariamente você vai emagrecer só porque está fazendo jejum. Uma restrição calórica, um planejamento estruturado, né, que tenha o déficit, que tenha a parte nutricional equilibrada, com uma boa qualidade nutricional, vai te fazer emagrecer da mesma forma. Então, só o jejum não é parâmetro para isso. Mas o jejum seria bom para essa limpeza celular. Perfeito, para limpeza celular. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu tava lendo, né? Eu tava vendo que algumas doenças como psoríase, herpes, também outras que são doenças autoimunes, eu tava dando uma pesquisada que o jejum intermitente, ele ajuda muito quando a pessoa tá num processo, por exemplo, a pessoa tem psoríase, tá naquele processo, né, de inflamação. Eu estava lendo que o jejum intermitente, bem acompanhado, ele é bom para poder ajuda nessa parte de limpeza para na hora que você for
fazer a utilização de alimentos saudáveis. Porque ele vai liberar do seu organismo aquilo que está gorduras, toxicando, né? Ótimo, exatamente. Isso realmente é verdade. é verdade? Olha que Ótimo, interessante. Ótimo, perfeito. Então não é só para emagrecer. Que as pessoas sempre associam só para emagrecer. Ah, não, eu tô fazendo jejum intermitente e quero emagrecer. Não faz sentido. E quando você começa a entender esses processos, o emagrecer vai ser até mais fácil. Muito mais. Muito. Entendeu? Muito mais. Igual eu vejo as pessoas chegando na academia, nunca quero perder peso. Aí a gente tá tendo uma modificação, né, na forma de trabalhar. Aí você vê que a pessoa passa uma série comum que eu falo assim, série para hipertrofia. E a pessoa fica meio revoltada, mas eu quero emagrecer, tem que passar aeróbico. É isso aí. Tem que passar aeróbico. Isso. Não, você tem que construir massa para poder emagrecer. É a melhor você forma, vai aumentar né? seu metabolismo, vai aumentar o consumo de calorias. Né? Perfeito. Onde que uma boa pergunta. Seria melhor nesse acompanhamento nutricional para que a pessoa perca peso, seria melhor ela fazer atividades com mais aeróbico, dependendo do planejamento. Você pode fazer um planejamento em que o aeróbico vai ser melhor do que a construção de massa ou não? A academia seria... A musculação é primordial. A musculação é primordial. Associado com a parte aeróbica, ótimo. Mas a musculação, a construção dessa melhora da composição corporal, melhorando essa parte muscular, é a chave para conseguir ter uma eliminação de gordura eficiente. Né? Exatamente. Vai a pessoa daqui a pouco está toda cheia de dor, está se sentindo super mal, fraca. Então, tem que alinhar as duas coisas. Tem que alinhar as duas coisas. Interessante. Fantástico, né? Fantástico. Gente, eu queria muito agradecer a presença dessa mulher maravilhosa, fantástica, que profissional incrível. Onde a gente vê, é aquilo que eu falo com todo mundo, né? Nós temos que fazer aquilo que a gente sente bem, o que a gente ama. Porque é o diferencial, quando você né? busca uma profissão, uma carreira pelo que você ama, você é o diferencial. E o dinheiro é consequência. É verdade. Faz direito que dá dinheiro. Faz engenharia que dá dinheiro. Cara, nada dá dinheiro. Porque dá dinheiro é pai e mãe. Né? Só aquilo que exatamente. Traz felicidade, então, né? Eu te agradeço a sua presença, uma profissional maravilhosa. Muita sabedoria, me tirou várias dúvidas. Gente, acompanha ela no Instagram. Porque ela tá sempre trazendo assuntos maravilhosos. Alice W. Moura. Gente, acompanha lá. Não, é sério, porque assim, é muito motivacional. Tem dia que às vezes eu não tô legal, eu abro, começo a ver vocês e falo assim, poxa, porque eu tava precisando ouvir. Nada é por acaso. Então, assim, acompanha lá. A gente vai colocar aqui pra vocês. Acompanha o trabalho dela. Super indico. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Minha marombeira. Vamos fazer o projeto pra mim. Vamos, ó. Rumo aos 100. Estamos aí. Rumo ao esquisito. Mas bem seco. Impactar. Projeto impactar. Tem que entrar de lado na porta, assim. Não, já vou estar assim. Minha bunda vai estar de lado. Aí. Esquece. Exatamente. Vai ficar pequeno esse espaço aí. É o projeto bumbum na nuca. Eu sou, gente. Se Deus quiser. Arrasou. Gente, a gente agradece. Muito obrigada, tá? A presença de vocês. Antes de deixar a Alice se despedir, eu gostaria de... Vou falar isso até as eleições, tá? Que eu acho que é muito importante, ainda mais depois do caso que a gente teve essa semana, que não vou citar os políticos envolvidos. Eles não estão envolvidos, né? Quem está envolvido são os seus eleitores. Um eleitor matou o eleitor de outro candidato simplesmente por desavenças políticas. E isso é uma coisa que não se faz necessário. Nós temos que entender que a democracia ela vem nessa divergências de opiniões, né? Divergências de crenças, divergências de coisas que você busca, de você acredita. Então, se você quer votar em um candidato ou em outro candidato, você vota e você não tem que ser punido, não tem que ser taxado, não tem que ser xingado, né? Eu, quando pego pessoas que estão apoiando candidatos ao qual eu não apoio, eu não vou xingar, eu não vou ofender, eu não tenho necessidade. Respeitar a opinião daquela pessoa. Respeitar a opinião da pessoa. Se ela acredita no trabalho daquele candidato... É o direito dele. É o direito dela acreditar no trabalho daquele candidato. Por mais que o outro não acredite... Tá tudo bem. Não te dá o direito de xingar, de bater, de tirar a vida. Até por isso que a gente vive numa democracia. Exatamente. Né? Para cada um ter Exatamente.
Então, O seu direito de pensamento, de voto, né? exercendo meu direito de pensamento, né, eu deixo aqui meu apoio à deputada Daniela do Vaguinho, ao deputado Márcio Canella, que a gente está junto aí nessa caminhada. Eu acredito que nós vamos conseguir essa reeleição para a gente continuar trabalhando pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil, e que cada um tenha os seus candidatos. Se quiser votar no meu candidato, vota no meu candidato, vou ficar até feliz. Mas se quiser votar em outro candidato, Fiquem vote à vontade, em outro candidato. Né? Alice, mais uma vez, muito obrigada. Gabriela também, muito obrigada, gente, nossa diretora. Prazer aí, tá? Substituiu o Diogo, que teve problemas proctológicos. Tadinho. Olha, ele vai matar você depois, tá? Muito amor envolvido. Né? Mas, Alice, Muito obrigada. suas considerações finais. Estou muito feliz de estar aqui. É muito bom a gente poder disseminar, né, essa semente da nutrição, falo que é plantar uma semente da nutrição no coração das pessoas, para elas realmente entenderem que vai além de uma dieta, que vai além de uma restrição alimentar, que vai além de sofrimento, que vai além de comer comida sem gosto. Isso é uma construção de um estilo de vida que vai te proporcionar resultados fantásticos, não só na saúde, mas na vida profissional, em relacionamentos, na vida social. Verdade. Em todas as áreas da vida, porque somos seres sistêmicos, então tudo parte de como a gente está nutrindo o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E é nisso que eu acredito, nessas 3 esferas, nesse equilíbrio do ser humano, para a gente realmente viver uma vida que tenha sentido, que tenha propósito, que realmente, no final de tudo, traga felicidade, que é isso que todo mundo busca no final das contas. É Então, verdade. muito obrigada pela participação Eu que aqui no agradeço. programa. Estou muito feliz e vamos firmes juntos e Vamos. projeto Bumbum na Nuca rumo aos 100 quilos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Muito vamos obrigado, que vamos. muito obrigado. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, tá? Deixa seu like, deixa aí sua mensagem pra gente, o que gostou, o que não gostou, o que quer que a gente... Se quiser que traga algum assunto, segue a gente no Instagram, manda mensagem pra gente, a gente responde Fiquem sempre à que vontade, possível. gente. A Né? gente Que a tá gente trabalha sempre aí. muito também, então fica às vezes meio difícil É. responder todo mundo, mas a gente vai respondendo sempre no possível. Deixe sugestões, dicas, feedbacks, tá bom? Continue acompanhando a gente, E até a acompanhe o próxima. trabalho da Alice, que vocês vão amar, tá bom? A gente vai deixar aqui pra vocês. Seguem ela lá. Ela tá sempre trazendo conteúdo de qualidade, tirando dúvidas também, que é importante. Então fiquem à vontade e um grande beijo. Muito obrigada aí. Até a próxima, se Deus quiser. Beijão.